Olá, Ricardo Bravo aqui e você está assistindo Educação e Saúde. Me acompanhe nas redes sociais e te vejo na aula. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Bravo, onde hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que seria o EAS. Estamos na terceira parte, que seria a aula sobre o sedimento urinário. Vou deixar aí no card as duas aulas anteriores, mas já peço para você a sua inscrição e o seu like para fortalecer o canal e ajudar a trazer mais conteúdos de valor como este aí para vocês em seus estudos. Vem comigo! Então, pessoal, o sedimento urinário seria a etapa final aí da jornada de análise da urina e nós teríamos que ter aí como base a anatomia de todo o sistema do trato urinário, né? Tanto a anatomia macroscópica quanto a anatomia microscópica. Por quê? Porque o sedimento urinário nós vamos justamente verificar elementos presentes em dessas regiões macroanatômicas ou microanatômicas, certo? Então é bastante importante ter a noção de toda a anatomia. Aqui no rim nós temos as pirâmides renais, nós temos a zona cortical do rim e a zona medular do rim, que se desemboca nos pequenos cálices, no cálice maior e aqui na pelve renal, que vai ser direcionar a urina até os ureteres, certo? Então, a estrutura macroscópica, nós temos um par de rins, um par de ureteres, a bexiga e a uretra. Então, microscopicamente, a estrutura funcional do rim é o conhecido como néfron, e ele é composto aí por várias, mais ou menos 1 milhão de subunidades por rim, certo? A estrutura básica do néfron é constituída pela cápsula de Bowman, onde entra a arteríola aferente, efetivamente onde o sangue será filtrado, e depois nós temos os túbulos contorcidos proximais e distais, que, em resumo, eles vão servir para fazer os processos de reabsorção e excreção da urina, que será direcionado ao ducto coletor, que vão se ligar num conjunto aos pequenos cálices, depois grandes cálices, e irão, através da pelve renal, ser direcionados ao ureter. Então, é basicamente essa a macro e microestrutura. E o primeiro elemento celular que nós vamos verificar aqui, dentre vários, são as células epiteliais. Então, nós temos células epiteliais mais comuns, chamadas como células epiteliais pavimentosas, também conhecidas como células escamosas, tá? Porque este epitélio aqui é um epitélio que ele descama naturalmente, é um epitélio que é expelido pela urina naturalmente, devido à sua renovação celular do trato urinário, tá? E principalmente em mulheres tem uma descamação celular maior, fisiológica, devido ao próprio processo anatômico que a mulher tem, favorece a descamação celular e a contaminação dessas células aqui no sedimento através de secreção vaginal. Então, por isso que é muito importante as etapas iniciais, do qual falei sobre a higienização do genital. Então, a célula pavimentosa ou a célula escamosa é uma célula com um citoplasma bem amplo e um núcleo picnótico. E essa célula aqui, quando ela está em muita quantidade na urina, pode prejudicar a avaliação dos sedimentos, sendo às vezes necessário ou aconselhável a solicitação de recoleta para não prejudicar os campos de visão do analista. Depois, nós temos aqui as chamadas células transacionais. O que seria? É um epitélio de transição entre o epitélio pavimentoso ou escamoso da parte mais superficial ao epitélio que vai entrando em camadas mais profundas do epitélio dos órgãos que compõem aí o trato urinário. Então, essas células ela tem uma relação núcleo-citoplasma maior, quer dizer, o núcleo em relação ao seu citoplasma é maior, e elas têm um contorno mais arredondado,
Alguns chamam ela de células parabasais, mas não seria a nomenclatura adequada para urina. Seria sim células transacionais, tá? Que é um epitélio de transição, e você vai ver essas células aí mais relacionadas à bexiga, principalmente. Então, quando tivermos bastante células desse tipo na urina, provavelmente está ocorrendo algum processo na bexiga, que pode ser um processo inflamatório, que a camada superficial foi perdida, e essa camada aqui, que seria uma camada intermediária, ela está sendo carreada na urina, e o analista pode identificar. Então, neste caso, a gente tem que sugerir uma pesquisa mais aprofundada, que pode ser um exame de imagem, ou mesmo o médico realizar um exame clínico para verificar algum eventual tipo de patologia que pode estar ocorrendo, geralmente na bexiga. Depois nós temos aqui as células tubulares. As células tubulares, elas fazem parte lá da microanatomia do rim, nos túbulos contorcidos distais, túbulos contorcidos proximais. E ela então, por fazer parte dessa microanatomia renal, ela vai ter uma correlação direta com nefrite intersticial, que é uma inflamação que geralmente ocorre no rim, com a presença dessas células que não são típicas na urina, tá? Ou a síndrome nefrótica, que já seria aí também um processo onde você tem uma excreção alterada de proteínas, causando quadros de edema e desnutrição. Então, essas são doenças de origem renal que podem ter diversas causas. Então, quando aparecer essas células, elas têm um formato bem característico, que é um núcleo com contornos grotescos, bem definidos, e um citoplasma quase inexistente, tá? É como se fosse uma célula tubular mesmo. Então, é uma célula bem característica do tecido renal. Então, nós correlacionamos diretamente a essas duas patologias. Bom, depois das células tubulares, nós temos aqui um resumo, né, das principais células que podem ser encontradas aí. Então, a célula pavimentosa, para vocês verem a diferença aí do tamanho do citoplasma em relação ao núcleo, tá? Um núcleo picnótico e um citoplasma bem abrangente. As células chamadas transacionais, alguns autores também chamam de células uroteliais superficiais, que são camadas mais intermediárias em relação às células pavimentosas. Depois tem as células profundas. Essas células aqui são características aí de um processo mais grave que pode ocorrer em algum órgão aí do trato urinário, e as células tubulares que são específicas para o epitélio renal. Depois, a próxima estrutura que nós vamos ou ser objeto de estudo aqui serão as hemácias, né, que é o sangue. E o sangue, como já falamos na parte de exame químico, ela faz parte dos elementos anormais como uma detecção química, mas nós também observamos a presença do sangue de forma microscópica na urina. Então, esse slide aqui tem várias estruturas comuns, tá? Mas o foco seria as hemácias, que são essas estruturas aqui que remetem à aparência de um anel, tá? E esse anel é um anel refringente ao brilho da luz no microscópio, quando você faz o jogo de luz no parafuso micrométrico no microscópio. Então, aqui nós temos alguns tipos de morfologia que podem ser achadas. Essas daqui, de 1 a 4, são através da microscopia de luz polarizada, que ela dá aí um foco diferente na luz da microscopia. A microscopia tradicional seriam basicamente esses modos aqui. E aqui não aparece o halo central, o halo achatado da hemácia, justamente porque não tem a condição de fazer aquele jogo com a luz para poder justamente pegar a refringência, né, a diferença de refração da luz quando ela bate de baixo para cima na hemácia, que ela vai encontrar ali uma camada mais
densa, central, né? Porque a hemácia é um disco bicôncavo, achatado, então ela vai ter uma parte mais densa e não vai transpassar, assim como transpassa nas laterais. Então, por isso que nós verificamos essa formação aqui que remete a uma espécie de anel. Depois, nós temos aqui as mesmas hemácias, né, que podem ser encontradas. Aqui, algumas delas estão numa forma muito esférica, e isso pode decorrer ao coeficiente osmótico da urina, que faz com que elas fiquem inchadas. Então, é interessante fazer também a urina a fresco, justamente para não ter a interferência osmótica da urina, que por vezes pode ser que a hemácia fique inchada, fique hiperesférica, ou às vezes pode ser que a hemácia fique crenada ou fique murcha, tá? Devido justamente a essa propriedade. Aqui nós temos algumas hemácias que estão aqui em contraste, ó, certo? Algumas hemácias no fundo que dá para ver e algumas hemácias mais aqui na superfície. Possivelmente esse aqui foi uma lâmina sem ali uma lamínula para pressionar numa mesma camada. Então nós temos aí camadas diferentes e aqui nós já temos hemácias dismórficas, que vai ser o foco de um próximo estudo.